O tema de hoje é: o Espiritismo matou a morte. E não tem nenhuma outra proposta espiritualista que traga realmente uma sentença de morte para a ideia de que o nada é o que nos aguarda depois dessa vida. Nós no Brasil, nós temos uma visão muito religiosa do Espiritismo, tradicionalmente porque o nosso povo é um povo extremamente religioso. Mas quando nós pesquisamos as origens do Espiritismo, o Espiritismo ele não vem como uma proposta religiosa no seu início. Ele vem como um fenômeno que se apresenta, esse fenômeno chama a atenção das pessoas, e a partir do estudo deste fenômeno, muitas pessoas que eram celebradas nas academias, celebradas nas sociedades científicas, nas sociedades acadêmicas, elas acabam atestando a veracidade desses fatos. Que os fatos a que nós nos referimos, a manifestação de pessoas que já morreram. Se pessoas que já morreram se manifestam, então é porque a morte não é o final da jornada. Se a morte não é o final da jornada, então existem consequências para aquilo que nós fazemos da nossa vida. Uma vez que existem consequências, eu tenho que começar a me direcionar melhor aqui na Terra. Porque já não é mais uma proposta de crença. Crença é algo que você é convidado a aderir pela fé. Então, você acredita porque você adere a uma proposta. Quando a gente fala de fatos, nós não estamos falando de crença, nós estamos falando de conhecimento. Então, por exemplo, quando nós falamos a respeito da rotação ou da translação da Terra, não é uma questão se você acredita ou deixa de acreditar que a Terra ela gira ou que ela se desloca no espaço. Isso é um fato. Então, você acreditar ou deixar de acreditar não vai fazer a mínima diferença. Quando se fala, por exemplo, na lei da gravitação, na gravidade, o fato de você acreditar ou deixar de acreditar na gravidade não vai impedir de você cair de um banco e se estatelar no chão. Porque a gravidade é um fato. O fato de existir vida após a morte e esse fato ser atestado, se a pessoa acredita, se ela não acredita, se ela concorda, se ela não concorda, indifere. Porque sendo um fato da natureza, ele faz parte da realidade. E a realidade ela não pergunta se a gente gosta ou se a gente deixa de gostar. A realidade simplesmente se impõe. Claro que depois de tantas indas e vindas da filosofia desde o iluminismo, formou-se um pensamento de que o mundo é como nós vemos e que se você tirar o observador, o mundo deixa de existir. Isso é uma tremenda falácia. O mundo já existia antes dos seres humanos estarem aqui e provavelmente quando os seres humanos deixarem de existir, o mundo permanece. O mundo continua. Então o que eu acho do mundo, o que eu deixo de achar do mundo, não faz a mínima diferença. O mundo vai continuar sendo mundo. A Terra vai continuar girando. As leis da gravidade, das reações químicas, as fórmulas da matemática, as leis da genética, elas vão continuar existindo. Nós concordemos ou discordemos, nós gostemos ou desgostemos. Se o Espiritismo, como dizem os Espíritos, é uma lei da natureza, o que eu penso, o que eu acho, o que eu desejo é indiferente, porque sendo uma lei da natureza, ele acaba se impondo. Porque o Espiritismo está na natureza, como a genética está na natureza, como a lei da gravidade está na natureza, como a eletricidade, a luz, se impõe. Porque faz parte da realidade. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1860, quando ele vai fazer um debate com um sacerdote católico,
ele diz assim que o Espiritismo, ele é como a astronomia. A astronomia estuda os astros. É como estudar a biologia. A biologia estuda a natureza. Você não precisa fazer uma religião da astronomia, uma religião da biologia, porque são fatos da vida. O Espiritismo é um fato da vida. E o mais curioso de tudo é porque as pessoas falam, né? Mas essa novidade espírita que tenta minar a fé cristã. Aí o Kardec, não, mas o Espiritismo não é uma novidade. E nem, pelo contrário, ele vem confirmar as promessas de Jesus. Porque Jesus diz, ama teu próximo. O Espiritismo, ele te dá demonstração. Por que amar o próximo faz sentido? Porque ama teu próximo, mas sim, por que eu tenho que amar uma pessoa que eu não gosto? E aí nós vemos as consequências do ódio na vida espiritual. Aí a gente entende, realmente amar o próximo é uma boa ideia. Perdoa. Por que eu devo perdoar? O cara me fez mal, ele ainda sai rindo. Por que eu vou ter que entender essa pessoa e apagar essa ofensa? E aí os espíritos mostram como o mal é um ácido que corrói os nossos sentimentos mais nobres, seja nessa vida, seja no pós-vida, seja na próxima reencarnação. As consequências da mágoa, do ódio, são terríveis. Então perdoar acaba sendo uma boa atitude, é uma atitude vantajosa. Então o Espiritismo, ele não nega as realidades faladas por Jesus, muito ao contrário. Ele dá para essas promessas do Cristo fundamentos pelos quais não só o nosso coração, mas a nossa inteligência acabam participando. E Kardec vai um pouquinho mais longe. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ele ainda diz assim, o Espiritismo não é uma novidade. Sendo um fato da natureza, o Espiritismo, ele está no mundo desde que o mundo é mundo. Desde que tem seres humanos no planeta, tem espíritos. Se existem pessoas que são capazes de sentir a presença daqueles que já morreram. São aqueles que nós chamamos de médiuns. Então, a mediunidade sempre teve. O conhecimento dessas leis da natureza espiritual, algumas pessoas sabiam, mas a partir do século XIX, isso sai do terreno da superstição, sai do terreno da fantasia, sai do terreno daquelas sociedades secretas, herméticas, que só poucos iniciados sabiam dessas verdades, e se populariza. Então, por isso que se chama o Espiritismo moderno. E é curioso, porque quando nós fazemos uma incursão na história, por exemplo, um dos livros mais antigos e também um dos livros que tem uma importância fundamental na formação do pensamento ocidental se chama Odisseia, a Odisseia de Homero, que é a história de Odisseu ou Ulisses, que depois da guerra de Troia passa por diversas peripécias para chegar na sua terra, Ítaca, para encontrar com a sua esposa, que estava sendo cortejada, porque era uma mulher lindíssima, por vários homens que acreditavam que ela estava viúva, a Penélope. Então, Odisseu, numa das suas aventuras, e idas e vindas o tempo todo a história, são tradições orais que o Homero coloca neste livro, que depois ele fica pronto por volta do século VIII a.C., ele conta a história de que Ulisses, ele chega numa ilha de uma feiticeira chamada Circe. E essa feiticeira transforma todos os seus companheiros de viagem, todos os marinheiros, em porcos. Ele, Ulisses, como não estava presente no banquete que ela ofereceu, não foi enfeitiçado, porque a feitiçaria vinha pelo alimento. E um deus do Olimpo, chamado Hermes, dá uma fórmula para ele de como, além de ficar totalmente imune ao feitiço, retransformar agora os seus marinheiros de porcos em homens. E ele
acaba prendendo essa feiticeira, e essa feiticeira acaba dizendo como ele poderia saber o caminho de volta a Ítaca, mas ele teria que consultar os mortos. E aí tem todo um canto da Odisseia, que é o procedimento para Ulisses entrar em contato com as almas do Hades, que era a região dos mortos, e dos mortos encontrar um que tinha sido profeta, cego, quando vivo, para que ele o guiasse, dissesse para Ulisses como voltar para sua casa. Então ali nós já temos uma narrativa dessas relações entre pessoas ditas vivas, que nós espíritas chamamos de encarnados, e pessoas desencarnadas, que os antigos chamam de sombras, espectros, que vivem numa região dos mortos, chamada Hades, ou submundo. E nessa região, essas almas ficam ali, sentindo os prazeres daqueles que foram valorosos, e por isso eles têm os prazeres da vida pós-morte, ou sentindo a penúria daqueles que fraquejaram. E parte da mitologia grega já também traz a resposta do que eles chamam de transmigração, que nós espíritas chamamos de reencarnação. Mas eles confundem um pouco, porque eles dizem que as pessoas podem ser punidas, e aí vem a visão pitagórica, que a pessoa pode ser punida reencarnando em corpos ou transmigrando para corpos de animais, de acordo com as suas deficiências, de acordo com seus vícios. Então uma pessoa que não é séria, ela transmigraria para um macaco, uma pessoa que tem a gula transmigraria para um porco, e assim sucessivamente. Mas nessas visões tacanhas, apesar do mito, a imagem de uma vida onde você responde pelos teus atos, para você ter uma punição e um aprendizado, já está ali. Quando nós vamos para o povo judeu, nós temos no primeiro livro de Samuel uma narrativa que é conhecida como a feiticeira de Endor, ou a pitonisa de Endor. Algumas traduções, querendo comprometer o espiritismo, vão botar a espírita de Endor. Era uma necromante. Necromancia vem de necro, morte, manteia, adivinhação. Então, pessoas que usavam os mortos para fazer adivinhação para os vivos. Então, Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele acaba tirando todos os necromantes, feiticeiros da sua terra. E ele vai ter um embate com o exército inimigo, que era o povo do mar, os filisteus. E nesse embate, o exército dele estava numa situação muito mais complicada, porque o outro exército, o exército inimigo, estava muito melhor armado e era muito mais numeroso. E ele, Saul, era conhecido por ser profeta de Deus. Deus falava com Saul. Saul é o primeiro rei de Israel, é o primeiro ungido, que quando nós traduzimos para o grego, na Septuaginta, que é a Bíblia grega, ungido se chama Christos, Messias. Então, Saul é o primeiro Cristo, é o primeiro ungido, é aquele que é feito rei por Deus. Então, Deus conversava com Saul, mas Saul havia desobedecido a Deus e Deus parou de falar com ele. E prometido a coroa de Saul para um pastor, um jovem chamado Davi. E Saul, desesperado, porque não tinha mais Samuel, que era o seu tutor, o profeta maior daquela época, havia falecido. Então Saul recorre a pitonisa. Mas essa pitonisa morava numa cidade distante chamada Endor, e para lá ele vai. Quando ele pede para evocar o espírito de Samuel, ela vê uma sombra surgindo da terra, se materializando para ela, que nós chamaríamos de médium. Saul e seus homens não estão vendo essa mulher, e ela descreve exatamente a figura do profeta falecido Samuel, aquele que havia ungido Saul e depois havia ungido Davi. E ali Samuel diz para Saul que ele e os filhos faleceriam naquela batalha.
os filisteus derrotariam seus exércitos e Davi acabaria sendo entronizado rei. É o relato bíblico que nós temos, né, na antiga aliança sobre uma comunicação mediúnica. E as pessoas estranham, mas o Espírito sobe da terra, porque para os antigos hebreus ou judeus, no subsolo, assim como os gregos tinham o Hades, para os hebreus no subsolo tinha o Sheol, era a mansão dos mortos. E lá as pessoas dormiam. Então a pessoa falecia, ela tinha uma alma, mas essa alma não tinha nenhuma atividade. Todos desciam para o Sheol, uma espécie de garagem de subterrâneo, e lá eles ficavam como espectros, como sombras. E aí depois nós avançando no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vemos algumas situações curiosas sobre esse contato de mortos e vivos. Por exemplo, pouca gente repara, Jesus, quando anda sobre as águas para encontrar com seus discípulos que estão num barco, esses discípulos ficam apavorados. Eles entram em pânico. E aí, na narrativa bíblica, a explicação do pânico é porque eles pensavam que se aproximava um fantasma. Se eles tinham medo de fantasma, e a narrativa bíblica descreve este medo, é porque as pessoas acreditavam que fantasmas existiam, e mais do que isso, que eles poderiam se comunicar. A mesma narrativa acontece quando eles estão no cenáculo após a crucificação de Jesus. Eles estão apavorados porque acham que os romanos, do mesmo jeito que crucificaram o seu líder, também vão procurar achá-los e crucificá-los. Então eles estão escondidos na mesma peça onde eles fizeram a última ceia. E ali aparece Jesus. E qual é a narrativa? Eles ficaram apavorados porque achavam que se tratava de um fantasma. Então, se as pessoas têm medo de fantasmas, é porque elas sabem que fantasmas existem. E se elas acreditam que existe um fantasma, é porque outras pessoas já tinham visto. Mas não para aí. Nós temos também a narrativa que nós conhecemos como a transfiguração no Monte Tabor. Jesus ali sobe com seus discípulos mais próximos, que os 12 já eram os mais próximos de um grupo bem maior de seguidores. Desses 12, ele sempre separava 3 para atos que eram mais importantes, que eram mais significativos, que era Pedro, Tiago e o irmão de Tiago, João. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Pedro e André na empreitada da pesca, lá em Cafarnaum. Quando estão ali Jesus, Pedro, Tiago e João, eles estão orando no Monte Tabor. Eis que Jesus fica com uma luminosidade assim enorme, aí por isso que se chama transfiguração. Ele é um foco de luz, e naquele foco de luz, os discípulos que estão com ele identificam mais 2 personagens. E eles identificam um como Moisés e o outro como Elias. Moisés tinha vivido mais ou menos uns 1.300, 1.200 anos antes de Jesus. E Elias 700 anos antes. Aí, claro, a pergunta natural, mas como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? Diz a tradição rabínica, porque Moisés teria aparecido com as tábuas da lei, as tábuas da aliança, e Elias teria aparecido sem o seu manto. Porque na descrição de Elias e a carruagem de fogo, ele deixa o seu manto com o seu discípulo, que depois vem se tornar um profeta poderoso, chamado Eliseu. Então nós temos ali também Jesus conversando com 2 almas já de mortos. Moisés, que tinha morrido antes de entrar na chamada Terra Prometida. Do Monte Moriá ele via a terra que Yahvé, o Deus dos judeus, tinha prometido aos descendentes de Abraão. E Elias, que a tradição judaica diz que ele foi arrebatado num carro de fogo, por isso que ele não havia morrido. De toda forma, os 2 que aparecem ali para ele não estão mais aqui na terra. Moisés, com certeza, morto. E Elias é uma tradição mitológica. Quando as pessoas dizem assim, mas vocês espíritas, vocês vão
conversar com os mortos, coisa que é proibida pela Bíblia. Bom, então primeiro você tira satisfação com Jesus, porque Jesus conversa com 2 mortos. Depois que você explicar isso, aí você diz, por que nós espíritas não podemos conversar? Afinal de contas, não é nova aliança? O que é aliança para esse povo? Não é um anel. Aliança é um contrato. Em latim, testamentum, contrato. O que nós aprendemos sobre um contrato? Sobre uma lei. Que a lei posterior revoga a anterior naquilo que com ela for incompatível. É um princípio de hermenêutica jurídica. Pois bem, se Jesus traz uma nova aliança, um novo mandamento, se Jesus conversa com os mortos, curioso, né? Então, a lei mosaica ficou derrogada. Tanto que assim é que os cristãos não preservam o sábado, mas preservam o domingo, sendo que a lei dos 10 mandamentos é o sábado. Eles não circuncidam os filhos, que é um contrato entre Deus e Abraão para toda a sua descendência, e está lá, e você fará isso por toda a eternidade. Depois de Jesus, ninguém faz a circuncisão dos filhos. Nós comemos carne de porco. Na aliança de Moisés você não pode comer nem porco, nem lagosta, nem camarão. Nós comemos, porque a nova aliança derrogou a aliança antiga. Se ela derrogou também o contato com os mortos. Por que derrogou? Porque Jesus conversava com 2 pessoas no Monte Tabor, que já não estavam mais no mundo dos vivos. Por isso que Kardec diz, o Espiritismo não é uma novidade. O Espiritismo não é algo que surge contra aquilo que nós lemos nas escrituras judaico-cristãs. Muito ao contrário. O que o Espiritismo traz, ele só corrobora o que ali está. E nós falamos que no século XIX, o Espiritismo não vem como uma prática religiosa. Ele vem como um fenômeno. Sendo um fenômeno, quem é que estuda fenômenos? Homens da ciência. Então, homens da ciência estudaram os fenômenos chamados espíritas. Para os povos de origem anglo-saxão, né, os escoceses, os irlandeses, os ingleses, os norte-americanos, eles chamam não de espiritismo, mas de novo espiritualismo. E o fenômeno mais patente desse novo espiritualismo começa numa cidadezinha chamada, numa aldeia praticamente, no estado de Nova York, chamada Huddersville, condado de Rochester, estado de Nova York, onde uma família que o pai era o John Fox, a mãe Margaret Fox, tinham 2 adolescentes na casa, eles tinham mais filhos, mas já tinham crescido, tinham saído, constituído suas famílias. As 2 meninas que ficaram, uma tinha 14 anos, que também se chamava Margaret, e a outra de 11, chamada Kate Fox. Começa uma série, eles alugam um barracão, e nesse barracão começa uma série de fenômenos, que eles da casa começam a avaliar o que poderia estar provocando que os móveis se movimentassem, que as roupas fossem tiradas dos seus armários, que começasse a ter batidas nas paredes sem nenhuma causa aparente. Então, a esposa ficava dentro da casa, o marido do lado de fora, para verificar tudo o que estava acontecendo. E não tinha resposta. Não tinha nenhuma ação exterior, porque eles pensavam que era brincadeira de vizinho, que poderia ser brincadeira das próprias filhas, das meninas, e nada. Por mais que eles pesquisassem, não chegavam a conclusão nenhuma. Chamaram uma vizinha, para a vizinha testemunhar os fenômenos. A vizinha, quando testemunha os fenômenos, ela acha que é uma brincadeira, depois ela fica assustada. Ela chama outra vizinha, que chama outra, até que mais de 300 pessoas vão dar, num período muito curto, à casa da família Fox para ver os fenômenos de movimentação de objetos e de batidas, né, que em inglês eles chamam de raps. Então, eles vão lá para testemunhar isso. Isso chega na cidade de Rochester, as meninas são convidadas a fazer a demonstração desse fenômeno para um grupo de pessoas que desconfiava de fraude. São feitas 3 comissões e cada comissão se propõe a demonstrar a fraude.
e cada comissão acaba atestando a veracidade desses fenômenos. Aí não fica mais circunscrito só essas duas meninas, a Kate e a Margaret. Outras famílias começam a fazer também esses experimentos. Outros fenômenos começam a surgir com outras pessoas, a ponto dos espíritas nos Estados Unidos, ou os novos espiritualistas, se contarem aos milhares. Aí a descoberta do cabo telegráfico, né? Ou melhor dizendo, a invenção do cabo telegráfico. Essas informações chegam à Europa. A nação mais culta do mundo naquela época, que produzia mais do ponto de vista intelectual, era a França. Paris era o berço de todas as novidades. É o primeiro caso que a gente tem de um modismo começar no novo continente, no caso nos Estados Unidos, e chegar ao velho continente. Porque normalmente a moda era seguida da Europa nos Estados Unidos, né, nas ex-colônias. No caso do Espiritismo foi exatamente o inverso. Começa nos Estados Unidos, uma ex-colônia britânica, e vai na Europa. Isso em 1848. O Livro dos Espíritos só vai ser publicado 9 anos depois, 1857. E a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, aí nós temos um corpo de estudo, não mais fenômenos. E se apresenta como uma doutrina filosófica, uma ciência filosófica, aquilo que nós chamaríamos hoje de ciências humanas, que seria uma ciência da psique, da alma, uma ciência espírita. Todas as pessoas que começaram a analisar esses fenômenos, que se multiplicaram tanto no novo quanto no velho continente, aquilo chama a atenção dos acadêmicos, dos homens sérios da ciência, dizendo, esse povo está doido. Que febre é essa, que loucura é essa que tomou conta das pessoas? Então, os cientistas começam a estudar o Espiritismo, não é porque o Espiritismo é legal, não é porque o Espiritismo traz uma proposta de imortalidade da alma, porque traz uma revelação filosófica. Eles começam a estudar o Espiritismo, porque o Espiritismo para eles é uma fraude, é uma alucinação coletiva, e tem que ser combatido. Por isso que os homens de ciência se debruçam sobre o fenômeno espírita. É para desmascarar o Espiritismo, desmascarar os médiuns, acabar com essa loucura de ver que morto pode falar. E aí começam os estudos sérios desses fenômenos. Como tudo tem início, né, nessa área do novo espiritualismo nos Estados Unidos, são os sábios norte-americanos que começam a fazer o estudo desses fenômenos. Então, por exemplo, nós vamos ter o juiz, né, John Edmund, de Nova York, que era o juiz da Suprema Corte nova-iorquina, que havia perdido a sua esposa. E ele é convidado para participar de sessões espíritas. E ele, muito desconfiado, achando que tudo aquilo é fraude, faz perguntas mentais aos espíritos. E as batidas, os raps, que uma batida para cada letra do alfabeto, então uma batida letra A, duas letra B e assim sucessivamente. E aí as pessoas vão anotando até formarem, vocês imaginem o trabalho que dá, né? Letra por letra, formar frases, depois de tudo anotado. Eles começam a ter a resposta dos seus questionamentos mentais. Ele vê uma mesa de pinho sendo virada, sem nenhuma causa física aparente, de cabeça para baixo. Os pés da mesa ficarem para cima. Uma mesa que precisa de muitas pessoas para levantar, quanto mais para virar. Aquelas mesas de jantar enormes, né? E ele vê a mesa voltando para o lugar, aparentemente sozinha. A partir dali ele começa a fazer as pesquisas. E ele se converte ao chamado novo espiritualismo. Aí nós temos um dos maiores sábios do século XIX na área da ciência, inventor do maçarico, um sujeito chamado Robert Hare. Ele começa a estudar os fenômenos para provar da sua impossibilidade, porque ele vai dizendo, não é possível, gente inteligente está indo para o novo espiritualismo. Eu tenho que provar que isso é uma fraude. Ele estuda 2 anos consecutivos. Dos seus estudos sai uma publicação de 400 páginas, onde ele atesta a veracidade
do Espiritismo. E era um homem que era doutor honoris causa da faculdade de Yale e da faculdade de Harvard, que tenta levar para as universidades os seus estudos e que é execrado pelo meio acadêmico, porque não é possível que logo você, a nossa esperança de mostrar as fraudes, acredite nessa patasquada que os mortos são capazes de se manifestar. Quando chega na Europa, a coisa também não é muito diferente. Esses fenômenos das mesas girantes acontecem. Quem é que se debruça sobre esses fenômenos para estudar? Também os sábios. Então, por exemplo, Victor Hugo, autor do famoso Corcunda de Notre Dame e da obra Os Miseráveis, ele estava exilado por Napoleão III na ilha de Jersey, que é uma ilha que fica no Canal da Mancha, metade do caminho, né, entre a Inglaterra, a Grã-Bretanha e a França. Lá ele tem as primeiras reuniões espíritas. E Victor Hugo acaba ele se convence da veracidade daqueles fenômenos e acaba ele mesmo promovendo na sua casa, durante todo o período que ele teve exilado, estudos a respeito do Espiritismo. Um outro senhor, prêmio Nobel de Medicina, chamado Charles Richet, que foi um autor de uma nova ciência que na Europa ficou conhecida como metapsíquica, que depois nos Estados Unidos muda de nome para paranormalidade. Ele estuda os fenômenos dessas mesas, principalmente com uma médium italiana chamada Eusapia Palladino, que era uma médium de levitação e de efeitos físicos. E depois de procurar por todas as maneiras o que poderia ser o efeito do inconsciente ou de uma fraude consciente, não vendo outra explicação, ele se dá por convencido dizendo: a melhor alternativa é que esses fenômenos são provocados pela alma dos mortos. Não é só ele. Nós temos também um cientista, um astrônomo francês, que muito jovem, já era astrônomo reconhecido na França, chamado Camille Flammarion, que ele tem curiosidade sobre os fenômenos, mas nunca tinha presenciado. Passando na Galeria d'Anty, lá no Palais Royal em Paris, ele se depara com um livro que chama a atenção. O nome do livro era O Livro dos Espíritos, de um ilustre desconhecido chamado Allan Kardec. Ele fica curioso. Que livro é esse? Um livro escrito pelos espíritos? Que história é essa? E quando ele começa a ler o livro, ele não consegue parar enquanto ele não chega na última página. Procura entrar em contato com o seu autor através do editor do livro, o Sr. Didier. E aí ele é apresentado a Allan Kardec, que o aceita na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. No falecimento de Allan Kardec em 1869, o discurso mais famoso, na época ainda não era o Père Lachaise, que o corpo de Kardec só vai ser transferido um ano depois para esse cemitério, mas o cemitério de Montmartre, o discurso mais famoso exatamente desse jovem astrônomo chamado Camille Flammarion, que os próximos 40 anos serão dedicados ao estudo da pesquisa espírita. Ainda a gente poderia falar do professor e médico Paul Gelley, que também era um grande estudioso, um espírita que nós espíritas falamos tão pouco dele, mas é uma pessoa de uma cabeça fantástica, que é da família Duma, pessoal estudioso, que fez várias pesquisas, né? A família Delany. Hoje tudo isso, poucas pessoas leem. Tem um livro maravilhoso do Gabriel Delany, chamado Fenômeno Espírita, onde ele conta toda essa história. Se nós partirmos para a Inglaterra, nós vamos ter, por exemplo, o autor do livro Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Ele faz um histórico do Espiritismo num livro famoso chamado A História do Espiritualismo, que ele vem desde as Irmãs Fox até os médiuns mais famosos do seu tempo. Ele teve a oportunidade de participar de sessões junto com um dos médiuns da época, famosíssimo em efeitos físicos, chamado Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home, que foi estudado pelo descobridor dos raios catódicos, que são os precursores do raio-x, que é o Sir William Crookes. Também, por causa desses estudos espíritas, 33 sábios, cientistas ingleses se reúnem e formam uma sociedade
de estudos dos fenômenos espíritas. E essa sociedade, depois de mais de 40 sessões, atesta a veracidade dos fenômenos, sendo que ela usava médiums que eram integrantes da própria sociedade. E as reuniões só poderiam ser feitas na casa dos seus integrantes para evitar qualquer tipo de fraude. Aí nós temos, por exemplo, sábios italianos, como o Dr. Cesare Lombroso, famoso na área do direito penal, nos estudos de antropologia penal. Ele estuda a Eusápia Paladino, também Ernesto Bozano, médico, e eles estudam, não é porque eles querem saber espiritismo, eles estudam para demonstrar a impossibilidade daqueles fenômenos serem verdadeiros. Até chegar num ponto que fala, realmente não tem outra explicação. Isso nós estamos falando tudo do século XIX, começo do século XX. Só que conforme o espiritismo vai esmaecendo na Europa, aqui no Brasil ele vai se fortificando. E o Brasil teve 2 grandes médiuns de efeitos físicos. Existem vários, mas 2 nomes se destacam. Mirabelli e Peixotinho. Peixotinho, inclusive, que uma das suas reuniões, ele é médium da materialização de um espírito muito querido por boa parte dos espíritas brasileiros, que é o ministro Clarencio, que aparece nas obras de André Luiz, da chamada coleção Nosso Lar, ou a coleção A Vida no Mundo Espiritual. O espírito de Clarencio se materializa inteiramente nessa sessão, causando surpresa aos próprios espíritos que estavam na reunião, porque eles não estavam esperando pelo Clarencio. Aí, mais recentemente agora, na década de 90, tem os fenômenos chamados do estudo de École, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, École, que são 4 pessoas, 2 casais, que se reuniram para fazer estudos de efeitos físicos. Convidam pessoas das sociedades psíquicas de Londres. E aí saem relatórios e mais relatórios atestando a veracidade desses fenômenos. Algumas pessoas podem perguntar, né? Porque Kardec, por exemplo, já depois de uma certa fase, e muito breve, ele fala assim, bom, os fenômenos físicos são normalmente provocados por espíritos atrasados. Então, esses espíritos, o que eles fazem é mover móveis e fazer barulho. Isso chega num momento que não tem mais o que mostrar. É um fenômeno que se esgota por ele mesmo. O que nos interessa são os ensinamentos dos espíritos. Só que Kardec vive numa época que não tem gravador, não tem filmadora, não tem câmera fotográfica. A fotografia ainda estava nos seus primeiros passos. Então, qual é a mediunidade mais apreciada por Kardec para que ele possa documentar os fenômenos e estudar? A psicografia. Ou seja, a escrita dos espíritos. Bom, então, a psicografia ela é elevada como a principal forma de comunicação, porque ela permite você documentar para fazer estudos. E aí essa parte mais de fenômenos acaba ficando para trás. Até porque também esse tipo de fenômeno ele tem que ser feito normalmente em ambientes escuros. E ambientes escuros, infelizmente, permitem que pessoas mal intencionadas promovam fraudes. E Kardec sabia disso. Kardec ele não era um entusiasta, ele era um homem frio de pesquisa. Muitas vezes ele afastava determinados médiuns do seu grupo, porque viu que aqueles médiuns tentavam fazer fenômenos forçados. Ou seja, tentavam fraudar a fenomenologia espírita. Então ele dava mais atenção a esse fenômeno dito intelectual, em contraponto aos chamados efeitos físicos. E no Brasil, nós tivemos, exatamente da área da psicografia, um ícone do movimento espírita, não só nacional, como do movimento espírita internacional. Um dos maiores médiuns de todos os tempos, não só pelas suas faculdades mediúnicas, mas pela sua forma de vida e também pelo conteúdo que ele deixou. Uma pessoa que nós conhecemos como Francisco Cândido de Paula Xavier ou Francisco Xavier, Chico Xavier, que psicografou mais de 400 e tantas obras e não para de ser publicados, novos manuscritos
que são inéditos da psicografia dele. Então, no Brasil, nós ficamos muito com a área da psicografia e da psicofonia. Mas se houver a necessidade de fazer reuniões para estudarmos os efeitos físicos, não tem impedimento. As pessoas continuam sendo médiums. Os fenômenos, os espíritos continuam existindo. O ectoplasma faz parte da natureza. É só as pessoas se dedicarem, se debruçarem ao estudo, se assim o desejarem. O Espiritismo ele é tão rico nos seus fenômenos e na sua proposta, que se você tem uma veia científica, acadêmica, de pesquisa, você vai encontrar no Espiritismo um campo fértil para os seus estudos. Se você é uma pessoa mais pensadora, dada mais à leitura, dada mais à elucubração mental, o Espiritismo vai te oferecer a visão filosófica, onde você, grandes problemas, né, como livre-arbítrio, como moral, como a mente, todas as grandes questões avaliadas pela filosofia, você vai encontrar no Espiritismo um campo fértil de estudos e debates. Agora, se você é uma alma que não está interessada nem na parte filosófica, nem na parte científica, o que te chama mais atenção é o consolo, é a oração, é entrar em contato com o divino, né? Você tem a parte religiosa do Espiritismo. Ainda nenhuma dessas? Você gosta de botar a mão na massa? Você é uma pessoa ativa? Você é uma pessoa cheia de energia? Você não gosta de ficar nem rezando, nem em laboratório, nem elucubrando? Você gosta de ser uma pessoa que é socialmente ativa? Você tem a parte da caridade espírita, a ação social espírita. Sem contar a área da comunicação, das artes, a parte musical. Tem para todos os gostos. O Espiritismo só não tem lugar para preguiçoso. Porque sendo a alma desafiada para a sua transformação em um ser melhor, o preguiçoso aqui passa mal. Porque o tempo todo ele é cutucado a ser a melhor versão dele mesmo. E essa é a grande proposta espírita em todas as suas vertentes, em todas as suas oportunidades. Naquilo que você optar fazer, seja uma versão melhor de você mesmo. E algumas pessoas podem perguntar, mas a parte da ciência é importante? Muito. Porque, infelizmente, a ciência foi tomada pelo pensamento materialista. Então, os homens cultos, os homens com PhDs, eles dizem que tudo isso é quimera, tudo isso é mito. Tudo isso é uma projeção das nossas dificuldades com a nossa mortalidade, né? De sermos seres perecíveis. Mas nunca entraram numa única sessão para testar a sua hipótese, contrariando aquilo que a própria ciência diz. Então é nesse terreno que boa parte daqueles que se sentem, né, convocados a estudar e se debruçar em laboratório, é no terreno do materialismo que nós espíritas podemos fazer a diferença. Peguem todos os filósofos do iluminismo para cá. Todos eles têm um sistema de vida onde simplesmente Deus não existe e não existe o espírito. É no terreno da filosofia materialista que nós espíritas temos uma explicação convincente, calcado no fenômeno, calcado no fato, para combater esses sistemas pessoais que engessam. Religião dogmática, religião que você não pode entender Deus, mas você tem que ter medo de Deus, é no Espiritismo, na explicação que ele dá para a bondade divina, principalmente através da lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, e através das reencarnações, das múltiplas existências, que nós encontramos no Espiritismo, o alicerce da nossa fé. Então, nós temos no Espiritismo tantas possibilidades que não tem como nós continuarmos sem termos esperança na espiritualidade que nos guia.
na espiritualidade que nos sustenta. Porque antes de conversarmos com Emmanuel, com Joana de Ângeles, com irmã Sheila, com André Luiz, antes de todos eles, nós somos espíritos. É o primeiro chamamento do espiritismo, não é para os espíritos dos outros, é para o nosso espírito. Nós somos imortais, nós reencarnamos, nós existimos após a morte, nós colhemos aquilo que nós plantamos. O que nós vamos fazer com esse fato? Kardec, na sua inteligência, ele dizia o seguinte: o fato dos espíritos se manifestarem já muda tudo. Então, se a tia Mariquinha se manifestar por um médium para dar receita de tricô e crochê, né, dar um novo ponto de tricô e crochê, por mais banal que seja a mensagem, o fato de uma morta dar uma comunicação já mostra que a morte não existe. Mudou tudo. Se as pessoas acreditassem que existe lei de ação e reação e que as coisas não se encerram no túmulo, a maioria das pessoas não faria tantas coisas erradas como nós vemos fazendo. No fundo, essas pessoas que roubam, que matam, que estupram, que se corrompem, que mentem, é porque elas não acreditam. Se elas acreditassem mesmo, elas teriam medo. Elas teriam medo o que as aguarda depois do cemitério. E aí é que faz toda a diferença. Por isso que, espíritas, amai-vos, esse é o vosso primeiro mandamento. Instruí-vos é o segundo mandamento. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más inclinações. Essas duas mensagens, elas são do Espírito de Verdade. O Espírito Guia de Allan Kardec e o Espírito Guia de todo o movimento espírita. Então, sim, nós somos espíritos, nós somos imortais. Desde a Odisseia de Ulisses, passando pelo primeiro livro de Samuel, continuando pelo Novo Testamento, das manifestações ocorridas em Hydesville, lá com as irmãs Fox, depois com os fenômenos, com médiuns como Douglas Home, Eusápia Paladino, aqui no Brasil, Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, Peixotinho, Mirabelle, até os nossos dias atuais. Sim, o Espiritismo é uma grande prova de que a morte não tem vitória. Isso é uma coisa boa, por um lado. Continuamos existindo. Mas isso também é uma notícia muito ruim para muitas pessoas, porque continuamos existindo. Então, o que nós fazemos aqui e agora é de uma responsabilidade ímpar, porque o que nós plantamos aqui, nós colhemos da eternidade. O Espiritismo matou a morte, mas isso não é só uma notícia boa. Isso é uma notícia que nos traz responsabilidade para aquilo que nós fazemos em vida. E com isso, eu me despeço de vocês, desejando uma ótima noite, um bom final de semana, para que a gente pense em qualquer situação da vida, por pior que ela seja, por mais desesperadora, nós temos no Espiritismo o guia seguro, em qualquer uma das suas vertentes, para dizer que os problemas passam, mas nós prosseguimos. Uma ótima noite a todos.